Fala pessoal, aqui é o professor Lucas de Carvalho e nesse vídeo eu vou responder essa questão de concurso de duas formas diferentes. Pausem o vídeo e tentem fazer. A ideia, pessoal, é fazer uma playlist de resoluções de questões de concurso e quando tiver uma quantidade boa de questões já resolvidas, separar em playlists de resoluções por assunto. Por exemplo, probabilidade, combinatória, porcentagem, frações e por aí vai. Se vocês curtem essa ideia, se inscrevam no canal e deixem o seu like. Assim, vou entender que gostaram da ideia e que estão gostando dos vídeos e vai me motivar a trazer mais resoluções de questões para vocês. Vou deixar na descrição do vídeo a nossa playlist de resoluções de questões de concurso, que nós já temos. Vamos à questão. A questão diz o seguinte: os 4 funcionários de uma repartição trabalham cada um em uma mesa, todos na mesma sala. O chefe da repartição determinou que os funcionários trocassem de mesa entre si. Os funcionários podem ser realocados na sala, de modo que nenhum funcionário passe a ocupar a mesa que ocupava antes da realocação. Letra A, de 4 maneiras diferentes. Letra B, de 24 maneiras diferentes. E assim vai. Bem, pessoal, vamos primeiro entender essa questão. Vamos entender o que está pedindo. Eu tenho 4 funcionários, então eu vou chamar o funcionário de A, chamar um funcionário de B, um funcionário de C e um funcionário de D. Tudo bem? E tem 4 mesas. Então eu vou chamar uma mesa de M1, chamar uma outra mesa de M2, uma outra mesa de M3 e outra mesa de M4. Tudo bem? E cada funcionário desse já está em alguma mesa. Então, eu vou considerar que o funcionário A está na mesa M1, o funcionário B está na mesa M2, o C na M3 e o D na M4. Tudo bem? Então, essa daqui é a primeira forma que a gente vai resolver essa questão. Tudo bem? Nessa primeira forma, a gente vai contar de quantas formas diferentes. Tudo bem? Ela não é uma forma muito prática. Mas como só tem 4 funcionários, essa forma acaba sendo uma saída, um cano de escape, caso a gente não consiga fazer de outra forma. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos pensar no seguinte. Eu tenho 4 mesas. O que acontece? O funcionário A, ele tem que mudar de mesa. Ele não pode mais ficar na mesa M1. Então, ele pode ir para a mesa M2, M3 ou M4. Então, tem 3 possibilidades para o funcionário A. Para o funcionário B, a mesma coisa. O funcionário B ele pode ir para M1, para M3 ou M4. E a mesma coisa para o funcionário C ou D. E o que eles não podem é permanecer na mesma mesa. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é diminuir essa contagem dessas possibilidades. Eu vou fixar aqui o A, vou olhar só para o funcionário A. Quantas possibilidades só o funcionário A tem? Ele pode ir para a mesa M2, vou considerar isso aqui a M2, tudo bem? M1, M2, M3, M4. Ele pode ir para a segunda mesa, que é a M2. Ele pode ir para a terceira mesa, que é a M3. Ou ele pode ir para a quarta mesa, que é a M4. Tudo bem? Então, as possibilidades só do funcionário A é essas. Porque ele não pode na primeira? Porque ele tem que ir para uma mesa diferente da que ele já está. Ele já estava nessa primeira mesa, ele tem que ir para outra. Tudo bem? E o que é que a gente vai fazer? A gente vai contar todas as possibilidades com A nessa mesa M2. Você percebe, tente perceber que a quantidade de vezes que a gente encontrar aqui de possibilidades aqui é a mesma quantidade que vai ser daqui, que é a mesma quantidade de possibilidades que vai ser daqui. Tudo bem? Caso você não consiga perceber isso, você pode contar tudo. Tudo bem? O vídeo vai ficar um pouco grande, vai parecer que isso iria demorar, mas não demora quando a pessoa faz já com a ideia. Tudo bem? Então vamos lá. Quais seriam as possibilidades aqui? Vamos contar mesmo. O A está na segunda mesa, mesa M2. Então,
Quem poderia ficar aqui? O B poderia ficar aqui. O funcionário B ir para a primeira mesa. Aqui, poderia ficar o funcionário C? Não poderia ficar o funcionário C, porque o C já está na terceira mesa. Então, o C deveria estar aqui, viria para cá, e o D aqui. Então, encontramos uma maneira de fazer essa divisão, de fazer essa realocar esses funcionários. Tudo bem? Vamos outra possibilidade aqui. Ó. O A na segunda mesa, a gente está nesse caso aqui, onde o A está na segunda mesa. A outra seria o seguinte, eu boto o C na primeira. Na terceira, eu vou botar quem? Se eu botar o B aqui, o D vai ter que ficar aqui, e eu não posso. Então, aqui tem que ficar o D e aqui o B. Por que o D não pode ficar aqui? Porque senão ele ficaria na quarta mesa, ficaria na mesma mesa. E a outra possibilidade é, lá na segunda mesa, quem poderia vir aqui agora? O D. Aqui poderia vir quem? O C poderia vir aqui? Não, porque senão ele ia permanecer na terceira casa, como ele já está. Então, o C aqui. E aqui sobraria o B. Então, essas são todas as possibilidades com o A na segunda mesa, na mesa M2. Tudo bem? Ó, então, eu tenho essa aqui, a primeira possibilidade, que é o A na segunda mesa. A segunda possibilidade, que é o A na terceira mesa. E a terceira possibilidade, que é o A na quarta mesa. Tudo bem? A quantidade que deu nessa primeira possibilidade aqui foi 3 maneiras. Foi o quê? 3 maneiras diferentes de fazer essa realocação. Tudo bem? Se a gente fizer o 2 e o 3, cada uma dessas a gente vai encontrar 3. Então, seria o quê? 3 maneiras vezes 3. Que esse outro 3 seria a quantidade de possibilidades que o A pode variar nas mesas. 3, que daria 9. Seria o quê? 9 maneiras. Ah, professor, não entendi essa parte. Ó, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Você pode, se você tentar contar essas possibilidades, nesse segundo caso, você também vai encontrar 3. E se você tentar encontrar essas possibilidades nessa terceira aqui, você também vai encontrar 3. Tudo bem? E dá 9. Você pode fazer essa conta. Eu não vou fazer para o vídeo não ficar muito grande. Então, pela primeira resolução, deu 9 maneiras diferentes. Então, a alternativa correta é a letra C. Tudo bem? Então, agora eu vou fazer da segunda forma. Tudo bem? Mas antes de fazer da segunda forma, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Pelo que eu olhei essa questão, a melhor forma de fazer essa questão é a primeira forma. Ah, professor, se a melhor forma é a primeira, por que vai fazer a segunda? Eu vou fazer a segunda porque nessa questão teve muito erro. Muita gente errou. O índice de erro foi altíssimo nessa questão. Por quê? Porque essa questão aqui, ela caiu para nível médio, certo? E qual é o conhecimento de alunos de nível médio? Arranjo, combinação, permutação, princípio multiplicativo. E foi justamente isso que a pessoa tenta fazer. Tudo bem? E como usaram esses artifícios, né? Não chegavam na resposta certa. Davam uma resposta diferente. Tudo bem? Aí vejam essa segunda solução não como algo que vocês vão aprender para aplicar numa questão, mas para vocês verem que existe coisa nova. Tudo bem? Não fica só em permutação, arranjo e combinação e princípio multiplicativo. Existem outros tipos de combinação, outros tipos de permutação. Tudo bem? Então, vejam essa segunda parte mais como uma curiosidade. Tudo bem? Ó, então, esse tipo de questões aqui envolve permutações caóticas. Deixa aí nos comentários se vocês já ouviram falar sobre permutações caóticas. Eu vou explicar para vocês um pouco o que é a permutação caótica. Tudo bem? Eu vou ler aqui a definição formal do que é e vou explicar. Ó, tem aqui, ó, permutações caóticas. A definição é a seguinte: considere N elementos colocados em uma certa ordem, definindo uma sequência
em que denotaremos por A1, A2, A3 e vai até a N. Isso aqui quer dizer o seguinte, eu tenho N elementos, tudo bem? Esse N aqui é um número natural, tudo bem? 5, 6, tenho 5, 6, 7 elementos, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar. Uma permutação dos elementos dessa sequência é dita uma permutação caótica ou um desarranjo quando nenhum dos elementos aí, nenhum desses elementos aqui, está na sua posição original. Isto é, na iésima posição. Deixa eu explicar aqui o que significa. Ó, no caso da gente, a gente tem o funcionário A, o funcionário B, o funcionário C e o D. Tudo bem? Então, eles estão... Esse aqui está na mesa M1, esse na mesa M2, esse na mesa M3 e esse na mesa M4. Tudo bem? E olha o que diz aqui, ó. Uma permutação dos elementos dessa sequência é dita uma permutação caótica ou um desarranjo quando nenhum dos elementos aí está na sua posição original. Isto é, na iésima posição. Então, se eu mudar de forma que o A não fique mais na mesa M1, fique em qualquer uma dessas outras. O B não fique mais na mesa M2, fique em qualquer uma dessas outras. O C e o D, a mesma coisa. A gente tem uma permutação caótica. Tudo bem? Segundo a definição. E isso é justamente o que pede a questão. Que a gente permute esses funcionários de forma que não fiquem na mesma mesa. Para esse tipo de permutação, a gente tem uma fórmula para calcular. O número de permutações caóticas aí tem a fórmula. Como é que eu aplico essa fórmula? Vou explicar aqui para vocês. Aqui é só uma curiosidade, tudo bem? Não estou explicando bem a fundo mesmo o assunto, é só para uma curiosidade. Ó, o DN, o N aqui, no caso, a gente tem 4 elementos, que são 4 funcionários. A, B, C e D. Tudo bem? Então, D4. Isso aqui é a mesma coisa que quem? N fatorial, só que o nosso N é quem? 4. Por quê? Porque tem 4 elementos, que são o quê? 4 funcionários, certo? Então, eu vou ter 4 fatorial vezes 1 sobre 0 fatorial menos 1 sobre 1 fatorial mais 1 sobre 2 fatorial menos 1 sobre 3 fatorial mais 1 sobre 4 fatorial. Parou aqui por quê? Porque vai até o N. Vai até o N. O N para a gente é 4. Estou jogando na fórmula, tudo bem? Ó, então aqui só vai fazer as contas agora. 4 fatorial é quanto? Só lembrando, né? 4 fatorial, que significa isso, é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quando a gente faz essa multiplicação, a gente chega que é 24. Tudo bem? Então, isso aqui é 24. Isso aqui vezes 1 sobre 0 fatorial. Quem é 0 fatorial? 0 fatorial é 1. Então, isso aqui é 1. Menos 1 sobre 1 fatorial, que é 1. Mais 1 sobre 2. 2 fatorial é 2. Menos 1 sobre 3 fatorial. 3 fatorial é 6. Que fica 3 vezes 2 vezes 1, dá 6. Mais 1 sobre 4 fatorial. 4 fatorial a gente sabe quem é, 24. A gente fez aqui a conta. Então, 1 sobre 24. Então, quem é isso daqui? Isso aqui é 24 vezes... Esse 1 cancela com esse. Um está positivo, esse está negativo, tudo bem? E aqui eu fico com essa soma de frações aqui, né? Como é que a gente vai somar essa fração? Eu vou tirar o mínimo. Quem já está um pouquinho mais avançado sabe que o mínimo já é 24, né? Então, ó. Mas eu vou tirar aqui de lado, tudo bem? Bota o 2, o 6 e o 24. Para tirar o mínimo, a gente só pega o 2 aqui e vai dividindo. Tudo bem? Ó, divide por 2, fica 1, 3 e 12. Dá para dividir por 2 ainda? Dá. Então, divide por 2, repete o 1, repete o 3. 12 dividido por 2 dá 6. Tudo bem? Tem algum número aqui que ainda é divisível por 2? Tem, o 6. Então, boto 2 aqui e continua a divisão. 1, 3, 3.
Tudo bem? Tem algum número ainda que é divisível por 2? Não. Vai para o próximo, que é o 3. Fica 1 e 1. Eu fiz essa parte um pouquinho rápida, porque não é o objetivo da questão, tudo bem? Quando a gente multiplica isso aqui tudinho, dá o mínimo. Que 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Então, 24 é o mínimo, tudo bem? Aí o mínimo vem aqui para baixo. Como é que a gente faz isso? Isso aqui tem várias formas, né? Vocês fazem da forma que vocês acharem melhor. A gente divide pelo de baixo e multiplica com o de cima. 24 dividido por 2 dá 12. 12 vezes 1, 12. 24 dividido por 6 dá 4. Vezes 1, 4. Tem um sinal de menos na frente, fica menos aqui. 24 dividido por 24 dá 1. Vezes 1, 1. Tudo bem? O que é que eu posso fazer agora? Eu posso simplificar esse 24 de baixo com esse 24. E esse daqui dá o quê? 12 menos 4, 8. Mais 1, 9. 9, que é justamente a quantidade de maneiras. Você vê que a fórmula da permutação caótica é bem complicada. Então, como essa é uma questão de permutação caótica, ele botou justamente 4 funcionários justamente para vocês contarem mesmo, certo? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu trouxe essa segunda forma aqui só por curiosidade mesmo. Eu acredito que muitos alunos do ensino médio não chegaram a estudar permutações caóticas, justamente porque não cai nos vestibulares, né? E nem em concurso para nível médio, para usar de fato essa fórmula grande aqui, né? Bem, pessoal, até a próxima.